Olá, pessoal, continuando questão 6, TRT Primeira Região 2025 para técnico. Vamos lá já na tela sobre a forma da reclamação e notificação. Sobre a forma da reclamação e notificação, de acordo com as previsões legais. Vamos colocar aqui, meus amigos. Olha a letra C. Letra C cai muito em prova. 842 da CLT é o único dispositivo da CLT que fala de litisconsórcio. Então, o que acontece? Eu, você e várias outras pessoas trabalhavam na mesma empresa, fomos demitidos, a gente nunca recebeu horas extras, uma série de ilegalidades. Beleza, o que a gente pode fazer? Cada um ajuizar uma ação individual. Ou podemos nos unir e ajuizar uma única ação. Nós quatro seremos os autores em litisconsórcio ativo. O artigo 842, que é a letra C, fala que nós podemos juntar essas reclamações no único processo. Por quê? Porque a matéria é a mesma, nós éramos empregados da mesma empresa, a matéria é a mesma, estamos requerendo, formulando os mesmos pedidos. Então, sendo várias as reclamações, e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo, desde que se trate de empregados da mesma empresa ou estabelecimento. Então, tem ali reclamação de vários trabalhadores, tem identidade de matéria, são empregados da mesma empresa ou estabelecimento. Podemos nos unir. Óbvio que não existe um litisconsórcio necessário, obrigatório, é facultativo. Por isso que eu falei, cada um pode ajuizar a sua ação, ou podemos ajuizar uma única ação de acordo com o 842 da CLT, ok? Vamos eliminar aqui a letra A. Sendo escrita, a reclamação ela deverá conter a designação do juízo, qualificação das partes, exposição detalhada e exaustiva dos fatos? Não. O artigo 840 da CLT, ao falar dos requisitos da petição inicial, fala numa breve exposição dos fatos. Breve exposição dos fatos. Não precisa ser uma exposição detalhada e exaustiva dos fatos. Breve exposição dos fatos. E nós temos que lembrar que o processo de trabalho é simples. E ele é simples porque ele serve para aquela pessoa que não tem advogado, que está atuando com jus postulante, por exemplo. Então, ali está o erro, de acordo com 840, e o pedido que deverá ser certo, determinado. Outro erro, mas que não precisa de indicação do seu valor errado. Tem que ter aqui o valor da causa, que pode ser por estimativa. Cuidado, se falar que o valor da causa pode ser por estimativa, está correto, entendimento do TST, que já caiu em prova da FCC. Então, ali estão os dois erros. A letra B. É incabível a notificação por edital no processo do trabalho? Não, claro que não. Tendo em vista a simplificação e celeridade, não. Claro que cabe a notificação por edital, está no artigo 841 da CLT. Se não for possível realizar a notificação postal pelos correios, é por edital. Cuidado, porque se falar em rito sumaríssimo, aí realmente não cabe por edital. Aqui foi genérico, não falou qual era o rito, está falando no processo do trabalho. Se disser rito sumaríssimo, aí realmente não cabe por edital, tá vetado, ok? Tranquilo? E depois a letra D. Após o recebimento e protocolo da reclamação, o escrivão ou secretário notificará o reclamado no prazo de 48 horas. Já vimos isso. Nos termos da ação e data da audiência, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Nós vimos isso em outra questão, salvo engano, na primeira questão, aqueles prazos do artigo 841. Ele vai notificar em 48 horas da audiência, que é a primeira desimpedida depois de 5 dias, o que, trocando em miúdo, significa dizer que entre o recebimento da notificação e a realização da audiência
pelo menos 5 dias úteis, ok? E a letra E, sendo verbal, a reclamação será reduzida a termo em 3 vias, sendo que uma ficará na vara do trabalho, a outra será entregue ao reclamante, a outra será enviada ao reclamado. Não, gente. Ó, se você tem reclamação aqui verbal, vai ser reduzida a termo, vai ser em 2 vias. Aqui, ó, artigo 786 da CLT, que fala desse procedimento, 786. Ok? Então, matamos aqui mais uma, já coloquei os vários dispositivos que tratam da matéria, vamos passar para a 7, até mesmo para a gente chegar na 14, que é a última. Então, ó, sobre partes e procuradores. Primeira questão sobre partes e procuradores, aí a gente vai utilizar a parte de teoria para lembrar vários pontos bem importantes. Então, ó, sobre partes e procuradores, no processo do trabalho, de acordo com as previsões legais. Qual que é o cuidado aqui, meus amigos? Ó, vive caindo essa letra D. Todo mundo que fez a prova, assistiu às aulas, lembrou aqui do mandato tácito. O que é o mandato tácito? A procuração tácita, que não é aquela no papel, a no papel é expressa, o mandato ou procuração tácita que surge com a presença do advogado na audiência e a inclusão do nome dele na ata de audiência. A ata de audiência é a expressão chave aqui. Vejam que não tem uma procuração no papel para o doutor João, mas ele compareceu à audiência e lá na ata de audiência está escrito: presente o reclamante Bruno, representado pelo advogado doutor João, OAB número tal, tal, tal. Ele tem mandato tácito, ok? Muito cuidado com isso, está no 790 da CLT. Então, a constituição de procurador com poderes para o foro em geral poderá ser efetivada mediante simples registro em ata de audiência, requerimento do advogado com anuência da parte representada. Perfeito. E, ó, com poderes gerais, não tem poder especial, tanto que não pode realizar o subestabelecimento. OJ 200 da SDI 1. Então, poderes para o foro em geral, não pode realizar o subestabelecimento. OJ 200 traz o subestabelecimento para um outro advogado como algo especial, como aquele que precisa ter poderes especiais. O resto, vamos lá, a reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta destes, por um representante nomeado pelo juiz de infância. Nada disso. Artigo 793 da CLT. B. No processo de trabalho, as partes devem ser representadas apenas por intermédio do advogado ou do sindicato? Não. Lembra do jus postulante. Pode ir sozinho, sem advogado. Não há necessidade aqui. Dissídio coletivo, é necessária assistência por advogado? Não. Ela é facultativa. A gente vive falando e fazendo questões nesse sentido. A assistência, ela não é obrigatória para o advogado. Também há o jus postulante nos dissídios coletivos. O sindicato quer ir sozinho, sem advogado. Perfeito, tranquilo. Okay? E a letra E, a constituição de procurador com poderes para o foro geral somente será efetivada mediante juntada de procuração escrita. Não. Você tem o mandato tácito, como está aqui embaixo, ok? Qual é o dispositivo que eu quero lembrar com vocês aqui também nessa parte de teoria? 843 da CLT. 843 da CLT vai falar de uma situação em que o reclamante empregado vai ser representado e o reclamado, a empresa, também vai ser representada. Então, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Olha o que acontece. Esse 843
da CLT, ele vai trazer a seguinte ideia: ó, amanhã é audiência, ok? Então, temos que estar presentes na data da audiência, no horário da audiência, não podemos atrasar, mesmo porque vocês sabem que parte não pode se atrasar, não tem previsão legal de atraso das partes. Então, nós temos que estar ali presente. Se o reclamante não estiver presente, vai arquivar o processo. Se o reclamado não estiver, vai haver ali o decreto de revelia. Beleza. O que o parágrafo primeiro vai falar ali sobre representação? Digamos, audiência amanhã. Digamos que o Bruno hoje sofreu um acidente, passou mal, está internado, não vai poder comparecer à audiência amanhã. O que o 843 da CLT traz e que, por vezes, a banca, a FCC, lembra? O Bruno pode ser amanhã, já que ele está internado, ele pode ser amanhã na audiência representado por outro empregado da mesma categoria ou pelo sindicato. Qual vai ser a função desse outro empregado da mesma categoria ou do sindicato representando o Bruno? Só justificar a ausência e evitar o arquivamento. Então não achem estranho essa história de que o Bruno vai poder ser representado por um outro empregado da mesma categoria. Está lá no artigo 843 da CLT. Lembra que o processo de trabalho foi pensado por camarada que não tem advogado. Então não vai ter o advogado para justificar. Vai aparecer uma outra pessoa lá, o João. Ah, você é o Bruno? Não, eu sou o João. Eu vim representar o Bruno para demonstrar que ele está incapacitado de comparecer para evitar o arquivamento, ok? Já o reclamado, a empresa pode ser representado por um preposto. Até que, enfim, a súmula 377 ela foi cancelada pelo TST. Pode ser aqui representada pelo preposto. Quais são as pegadinhas que nós temos aqui? Eles vão colocar o estagiário como preposto. O estagiário pode ser preposto? Pode. O contador? Pode. O João da Silva? Pode. Quem é o João da Silva? Ah, é um camarada aí que a gente achou. Pode. Tranquilo. Por quê? Porque o preposto pode ser qualquer pessoa. Não precisa mais ser empregado. Pode ser qualquer pessoa. Ah, por isso que o estagiário pode, ele é uma pessoa. Claro. Então, qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos. Então, o preposto, e aí a gente vai para a pegadinha. O preposto tem que ter conhecimento dos fatos. O que eles vão colocar na prova? O preposto tem que ter presenciado os fatos. Não, isso está errado. Ele não precisa ter presenciado os fatos, ele tem que ter conhecimento dos fatos. Tudo que você sabe, você presenciou? Não. Muito te contaram. Então, mesma coisa. Ele não presenciou, mas ele sabe porque contaram para ele, ele consegue descrever o que sabe, ok? Então, não tem que ter presenciado, ele tem que ter conhecimento dos fatos. E o que o preposto disser vai ser considerado dito pela empresa. É a ideia de que as declarações do preposto obrigam o proponente, ok? Toma bastante cuidado com esses dispositivos. Perfeito? Bora aqui para a 8 agora, também de técnico aqui na nossa prova do TRT. Bora lá. Vamos aqui. Sobre as custas e emolumentos no processo de trabalho de acordo com previsão legal. O artigo importante para a gente está aqui, ó, a partir do 789, 790 e por aí. O que nós temos aqui? Qual que é a pegadinha? Olha aqui. Dentro de 789, dentro do 789, nós temos a informação, ó, na letra A, na alternativa A. Eu falei para vocês que sempre é algo complicado nas assertivas. Que geralmente, quando tem escrito sempre, está errado. Aqui é uma exceção. Por quê? Sempre tem uma exceção. Aqui, o sempre está certo. É difícil a gente verificar, mas aqui está certo. No processo de execução,
as custas serão sempre de responsabilidade do executado. É isso daí. Não tem exceção. Na execução, as custas são do executado, nunca do exequente. Por quê? Quem deu aqui motivo para o processo de execução foi o executado que não pagou voluntariamente. Se existe um processo de execução, é por culpa de quem? Do executado. Se ele tivesse pago voluntariamente, não haveria execução. Como ele não pagou, é execução, ok? Então aqui o sempre está correto, não pode utilizar isso aqui como achar que é uma pegadinha. E elas serão pagas ao final, sendo as relativas aos atos dos oficiais fixadas por diligência realizada. Cada diligência realizada a gente vai ter as custas fixadas. Então, é perfeito. A gente tem aqui dentro do 789 as custas do processo de conhecimento e as custas do processo de execução. Ok? Olha o erro da B. As custas serão pagas pelo vencido no prazo de 5 dias após a publicação da decisão. Não. E no caso de recurso, deverão ser pagos e comprovados no máximo até 5 dias após a interposição. Não. 2 erros aqui. O que acontece? As custas serão pagas pelo vencido ao final ou no prazo de interposição do recurso. Então, 2 erros ali. Não é em 5 dias após a publicação da decisão. Não, é ao final. As custas serão pagas ao final. Se houver interposição do recurso, vai ser no prazo recursal e não até 5 dias após a interposição. Não. Nos 8 dias que eu tenho para interpor o recurso ordinário, eu vou efetuar o pagamento das custas. C. Tratando-se de empregado que não tem obtido o benefício da justiça gratuita, a isenção de custos ou isenção de custas, o sindicato que houver intervindo responderá solidariamente. Isso aqui vive caindo em prova. Responsabilidade solidária, responde solidariamente pelo pagamento, ou seja, tanto pode cobrar do empregado ou do sindicato, responsabilidade solidária. Não estão isentas de custas as autarquias, fundações, União, estados, municípios, não, estão isentas, sim, a gente tem o artigo 790 da CLT, 790A da CLT. E, no 790B da CLT, as entidades fiscalizadoras do exercício são isentas de custas? Não são isentas de custas, são os conselhos. Cuidado, galera, eu vivo falando isso nas provas, que falou em conselho de fiscalização de atividade, falou em órgão de fiscalização, entidade de fiscalização do exercício profissional, não tem isenção de custas, paga custas normalmente. Então, CREAS, CRA, CREFITO e por aí vai, não são isentos de custas, pagam normalmente, está lá no 790B da CLT, tá bom? Muito cuidado com esses temas aqui, custas é sempre importante para a gente. O que a gente pode lembrar aqui em relação ao valor delas é que serão fixadas em 2%. 2%, deixa eu colocar aqui, eu tenho 2%, que podem ser 2% do valor da condenação, 2% do valor da causa, 2% do valor fixado ou arbitrado pelo juiz, ou 2% do acordo. Se tiver acordo, 2% do valor do acordo. Aqui um ponto que cai muito em prova. Ok, houve acordo, 2% sobre o valor do acordo. Primeira regra que nós temos aqui, 50% para cada parte. Então, o exemplo, um acordo de R$100 mil, 2% de 100 mil, R$2.000, 1.000 e 1.000. 50% para cada um. Então, peguei o valor do acordo, R$100 mil, 2% de 100 mil, R$2.000. 50% para você, 50% para você. R$1.000 você paga, R$1.000 você paga. Agora,
Pode ser que exista regra. Peraí que saiu errado aqui. Ó. Pode ser que exista regra específica no acordo. Tem regra no acordo falando sobre o pagamento de custas. Se tiver, segue a regra, qualquer que seja. Eu posso colocar no acordo que o empregado vai pagar totalmente as custas? Pode. Que ele vai pagar 60 e o outro 40, 80 e 20, 90 e 10? Pode. O que você colocar no acordo sobre pagamento de custas está valendo. Não tiver nada, 50-50, ok? Então toma cuidado, a banca vai falar, não existe nenhuma norma disciplinando o pagamento das custas nesse acordo, então é 50-50, beleza? Tranquilo? Matamos mais uma, aqui vamos para a 9 de 14. Atos, termos e prazos processuais, sempre cai bastante. Também sobre os atos, termos e prazos no processo de trabalho, de acordo com as previsões legais, é correto afirmar que, o que nós temos aqui de correto, galera? O que nós temos nesse ponto aqui? 9, nós vamos colocar, letra E. Os prazos, e aqui, os prazos, eles podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário quando o juiz entender necessário em virtude de força maior devidamente comprovada. Vamos pegar artigo 774 e seguintes da CLT. Prorrogação pelo prazo estritamente necessário quando houver aqui força maior, quando entender necessária. Possibilidade que o juiz tenha a liberdade que ele tem de realizar a prorrogação desse prazo, 774 da CLT. Perfeito? O erro das demais, vamos eliminando aqui. Atos processuais serão públicos, salvo quando o contrário determinar o interesse social, e serão realizados em dias úteis de 6 às 20 horas. Então, 6 às 20 horas, artigo 770 da CLT. Eu sempre falo que a gente tem que tomar cuidado com o 770 e o 813 da CLT, que fala do horário de audiência. Audiência, 8 às 18. Outros atos processuais, 6 às 20, ok? O 770 da CLT fala de outros atos processuais. A penhora, por exemplo, 6 às 20. Se for ato processual audiência, 8 às 18. Depois, dentro do próprio 770, a penhora poderá ser realizada em sábados, domingos ou feriados, mas somente mediante autorização expressa do juiz. Não entra sábado aqui. O 790 fala que a penhora pode ser em domingos e feriados, mas somente com autorização expressa do juiz. Sábado, não, ok? Não está ali no parágrafo único do 770. C. O curso do prazo processual será suspenso. Falei isso, acho que na primeira questão, na segunda que nós vimos, é o artigo 775-A da CLT. Você tem a suspensão dos prazos de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive o dia 20 de janeiro. Então, prazo processual para de ser, ele é contado até o dia 19 de dezembro e volta a ser contado no dia 21 de janeiro, se for um dia útil. Tem a suspensão do prazo. O artigo 775-A da CLT fala que você tem a suspensão do prazo, você não tem realização da audiência e você não tem realização de sessão de julgamento. Agora, naquele período ali, pode ser proferida uma sentença, por exemplo, como a FCC já colocou em questão? Pode. O juiz estava querendo ali, trabalhando bastante, proferiu uma sentença. Na outra questão que já caiu, foi dia 3 de janeiro, era inclusive no recesso da Justiça do Trabalho. Foi publicada uma sentença no dia 3 de janeiro. Como é que fica o prazo? Não vai começar a contar.
Só vai começar a contar o prazo depois do dia 21 de janeiro, a partir do dia 21 de janeiro. Então veja que naquele período ali podem ser praticados atos processuais, só que não vai ter prazo, não vai ter sessão de julgamento e não vai ter audiência, porque aquele período ali é como se fosse as férias do advogado. E para o advogado ficar mais tranquilo, sem prazo, sem audiência, sem sessão de julgamento. Artigo 7754 da CLT. Depois, a interrupção dos prazos. Não, é suspensão dos prazos e impede a realização de audiências e sessões de julgamento. Então, muito cuidado, como eu falei para vocês, deixa eu colocar aqui na tela, ó, muito cuidado. Artigo 770 e 813 da CLT. Atos processuais, 6 às 20 horas. Audiência, 8 às 18 horas. Então, cuidado. Pode fazer fora desses horários, antes das 6, depois das 20, se tiver autorização expressa do juiz, ok? 8 às 18, não pode ultrapassar 5 horas seguidas, salvo situação urgente, salvo hipótese urgente. Então, sempre tomar cuidado com esses detalhezinhos aqui, porque a banca sempre cobrou e continua cobrando da gente. Aí chegamos na nossa questão 10. Bora lá, galera, questão 10. Vamos ler aqui, ó, de acordo, tá? Competência territorial e competência funcional. De acordo com o entendimento pacificado pelo TST, através de súmulas e orientações jurisprudenciais sobre competência territorial e competência funcional. O que a gente tem aqui, galera? Súmula 419. Súmula 419 do TST, que vai falar de prática, aqui de competência para embargos. Então, olha aqui, letra A. Na execução por carta precatória, os embargos de terceiros serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já tiver devolvida a carta, que é exatamente aqui a redação da súmula 419. Vou colocar ali na tela para a gente entender. Execução por carta precatória. Então, vou passar ali para a teoria, vamos fazer um desenho rápido, um esqueminha rápido, e a gente retorna. Então, o que acontece? Ó, uma execução por carta precatória. O processo, ele tramitou na Vara do Trabalho de São Paulo, segunda Vara do Trabalho de São Paulo. Aqui tramitou a ação trabalhista. Tá, vamos iniciar a execução. Beleza. Encontramos um bem para ser penhorado na cidade do Rio de Janeiro. Opa! Então a gente vai mandar uma carta precatória. Para uma das varas do trabalho do Rio de Janeiro. Quando chegar lá vai ser distribuído, mas para uma das varas do trabalho do Rio de Janeiro para penhorar aquele imóvel X. Percebam o seguinte, aqui eu tenho o deprecante e aqui eu tenho o deprecado. Então eu tenho aquele que está enviando e aquele que está recebendo. Vara do Trabalho de São Paulo mandou carta precatória para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ó, penhore o imóvel X situado na rua tal, número tal para mim, por favor, porque eu aqui de São Paulo não posso realizar o ato processual no Rio de Janeiro, ok? Vara do Trabalho do Rio de Janeiro foi lá e penhorou aquele imóvel. E olha um detalhe aqui. Essa ação trabalhista é do Bruno em face do João. Na hora de penhorar esse imóvel aqui, o imóvel é de José.
Ó, ficamos sabendo depois, a gente achava que era do João. Então, penhoramos um imóvel de um terceiro, que não tem nada a ver com o processo. Quando um terceiro sofre constrição nos seus bens, ele apresenta uma defesa chamada embargos de terceiro, que é o que consta na nossa questão. Então, o José, ele vai redigir os seus embargos de terceiro, falando, gente, não tem nada a ver com esse processo. Hein? Eu sou o José, eu não sou o João, não tem nada a ver com esse processo. Para quê? Para desfazer a penhora sobre aquela casa, aquele imóvel ali. E a dúvida que existia é o seguinte, ok, o José está com os embargos de terceiro prontinho. Ele vai protocolar perante o juízo deprecante, que é São Paulo, ou o deprecado, que é o Rio de Janeiro. E aí, meus amigos, é no deprecante ou é no deprecado? Se nós voltarmos aqui, a súmula vai falar que serão apresentados no juízo deprecado. Essa é a regra geral, é a primeira regra. Então, pessoal, vamos aqui, cadê? Vamos apresentar como regra geral no deprecado. Por quê? A carta foi e ela vai voltar. Então, quando a carta precatória retornar para São Paulo, leva junto os embargos de terceiro. Toda a carta vai e volta. Tem que ser assim. Recebeu uma carta, tem que responder. Então, veio a carta para o Rio de Janeiro, realizou a penhora, era um bem de um terceiro, o José apresentou os embargos de terceiro, a carta vai voltar para São Paulo, leva os embargos de terceiro também, ok? Salvo. Aí são duas situações. A carta precatória já voltou. A carta precatória já está em São Paulo, não tem mais nada no Rio de Janeiro. Aí eu vou apresentar em São Paulo no deprecante. Como a carta já voltou, eu tenho que mandar para o deprecante. A segunda hipótese é o seguinte: eu vou protocolar perante o deprecante se ele tiver indicado aquele bem. Porque duas são as possibilidades. São Paulo pode falar o seguinte: Rio de Janeiro, penhore algum bem de propriedade do João. Aí, se penhorar um bem errado, o erro foi do Rio de Janeiro. Ou São Paulo pode falar, como neste caso aqui, o seguinte: Rio de Janeiro, penhore o imóvel tal, rua tal, número tal, matrícula tal. Se esse bem penhorado não for de João, o erro é de São Paulo. Então, por isso que eu já vou protocolar direto perante São Paulo. Ok? Então, a regra geral é o deprecado. Se a carta já voltou, deprecante. Se o erro foi do deprecante que indicou aquele bem, deprecante vai receber aqui os embargos de terceiro. Então, súmula 419 do TST. Tá bom? Depois, vamos aqui na sequência. B. Em se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do local do contrato de trabalho, é assegurado o empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços, sendo que em caso de uso dessa faculdade deverá ser declarada de ofício a incompetência territorial? Não, galera. Estava correto até aqui, ó. Até aqui estava correto. Artigo 651, parágrafo 3º da CLT. Cagou tudo, como se diz, quando falou em reconhecimento de ofício de incompetência territorial. Não, juiz não reconhece de ofício incompetência territorial. Tem que ser através de exceção de incompetência apresentado pelo reclamado em até 5 dias a contar do recebimento da notificação, como a gente vive falando aqui, porque é um ponto importante para a prova. Depois, letra C, o conflito de competência configurado entre TRT e vara do trabalho a ele vinculada deve ser julgado pelo TST? Não tem conflito de competência nesse caso. Súmula 420
20. Não existe conflito de competência entre TRT e vara do trabalho, aí aqui está vinculado. Não existe, portanto, exemplificando, não existe conflito de competência entre vara do trabalho de Vitória, no Espírito Santo, e TRT do Espírito Santo. Não tem conflito de competência entre vara do trabalho de Fortaleza e TRT do Ceará. Não tem conflito de competência entre vara do trabalho de Porto Alegre e TRT do Rio Grande do Sul, súmula 420. A letra D fala que a competência para o ajuizamento de ação anulatória é da vara do trabalho do local da sede da empresa que firmou o ato subpessoalmente. Não, é do local da prestação dos serviços, a nossa regra geral também. E na execução por carta precatória, os embargos terceiros serão no juízo deprecante. Não, aqui elimina já com a fala que nós trouxemos da alínea da letra A, né, da alternativa A da súmula 419. Vai ser regra geral do deprecado, podendo ser de um deprecante naquelas duas situações que nós trouxemos. Beleza? Bora aqui, ó, 11. 11 é uma questão mais difícil sobre o recurso de embargos, uma súmula que a gente não tem tanta cobrança. Vamos colocar aqui, ó, súmula 353 do TST sobre embargos ao TST. Essa é uma questão difícil, tá? Se a gente tem uma questão difícil, se a gente teve uma questão difícil ali no TRT do Rio de Janeiro, foi essa daqui, porque é uma súmula que não cai muito, é uma súmula que traz muitas exceções sobre um recurso que a gente acaba não estudando tanto, porque não cai tanto, que é o recurso de embargos ao TST, o recurso que está previsto no 794 da CLT. Então, ó, tomar bastante. 794? Não, peraí. 894. Ó. 894 da CLT. Então, ó, de acordo com a consolidação das leis do trabalho, de acordo com a consolidação das leis do trabalho, o recurso de embargos para a cessão de dissídios individuais do TST é cabível das decisões das turmas que divergirem entre si. A gente teria os embargos aqui de divergência ou das decisões proferidas aqui, ou das decisões proferidas na sessão de dissídios individuais, ou contrárias à súmula, ou jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, ou súmula vinculante do Supremo. Sobre esse recurso, o TST tem entendimento pacificado no sentido de que, então, primeiro ele traz várias situações aqui de cabimento desse recurso. A gente está falando do recurso de embargos infringentes, do recurso de embargos de divergência, embargos infringentes, outro. Aqui, embargos de divergência. O que acontece? Situação mais comum. Vamos falar do reconhecimento do vínculo de emprego do Uber, por exemplo, que é uma questão aqui com muita divergência. Chegaram duas ações idênticas, a mesma questão, se o Uber tem vínculo de emprego ou não. Chegaram duas ações no TST. Aí o que acontece? Uma foi para a primeira turma, o outro foi para a quinta turma. São 8 turmas. Então, um foi para a primeira, o outro foi para a quinta. E houve divergência. Na primeira reconheceu o vínculo, na quinta não reconheceu o vínculo. Se eu tenho essa divergência entre turmas, eu vou poder interpor para a SDI, está falando ali para a seção de dissídios individuais, a SDI, o recurso de embargos de divergência, exatamente para tentar uniformizar a jurisprudência dentro do TST sobre aquele assunto, para parar de ter esse tipo de divergência, ok? A súmula 353 do TST vai falar o seguinte aqui, ele traz uma exceção, a letra B, que está de acordo, a letra B, caramba, apertei o botão errado, a letra B, que está de acordo com a súmula anotada lá em cima. O que nós temos? Ó, não cabem embargos para a SDI de decisão de turma proferida em agravo, sendo, entretanto, cabível como exceção.
Então, o que acontece? Recurso de agravo, a divergência em recurso de agravo não gera a interposição de recurso de embargos de divergência. Teria que ser, por exemplo, em recurso de revista. As turmas julgaram o recurso de revista, houve a divergência, aí cabe. Se for recurso de agravo, não, como regra. A não ser que, aí vamos lá, a não ser como exceção da decisão que nega provimento a agravo contra a decisão monocrática do relator, em que se proclamou a ausência dos pressupostos extrínsecos do agravo de instrumento. Então, a decisão aqui negou provimento ao agravo, e ele foi interposto contra a decisão monocrática do relator, que diz que não estavam presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento. Então, aqui caberia neste ponto. Aqui é aceito pelo que nós temos ali, é aceito pela jurisprudência. Aqui a letra A, recurso adesivo. A gente vai aproveitar daqui a pouquinho também a teoria para falar da súmula 283 do recurso adesivo. Porque se cair alguma coisa de recurso adesivo, você mata com essa súmula 283. Qual que é o erro aqui? O recurso adesivo é incompatível, não. É compatível aqui. Ele pode ser interposto no caso de embargo, súmula 283 do TST. Daqui a pouco a gente fala quais são os 4 recursos que podem ser interpostos dessa forma adesiva, mas ele é compatível com o recurso de embargos. É o recurso ordinário, o recurso de revista, agravo de petição e recurso de embargos. C. É inválida para efeito de conhecimento do recurso de embargos a invocação de OJ do TST. Claro que não, Você pode aqui interpor o recurso de embargos e invocar a violação ao OJ do TST. Embargos pode. D. Acórdãos oriundos da mesma turma, se divergentes, podem fundamentar divergência? Não, da mesma turma não, tem que ser de turmas diferentes. Tanto que no exemplo eu falei que havia a divergência entre primeira e quinta turma. Divergência dentro da turma, os ministros que se virem e que decidam, que uniformizem. A divergência entre turmas que vai ser levada para a SDI, para a solução. Depois, a letra E, o fato da decisão recorrida resolver determinado item do pedido por diverso fundamento e a jurisprudência transcrita não abranger a todos, implica no não conhecimento do recurso de embargos. Então, a decisão recorrida tem vários fundamentos, e a jurisprudência que eu trouxe para embasar a divergência, se não tratar de todos eles, vai gerar a inadmissão de embargos. Então, vejam, eu estou comparando decisões. Todos os fundamentos que estão nessa decisão, eu tenho que ter na outra também. Então, tem que ter todos os fundamentos para mostrar o seguinte, é a mesma matéria. É a mesma situação fática, está tendo divergência. Então, implica, sim, no não conhecimento do recurso de embargos. Ok? Então, uma questão um pouco mais, aqui difícil, mas vamos aproveitar a súmula 283 do TST para falar do recurso adesivo. Primeiro, o que é o recurso adesivo? É como se fosse uma segunda chance de se interpor um recurso. Você não quis interpor na primeira oportunidade. Qual que é a primeira oportunidade para se interpor um recurso? Quando você é intimado de uma decisão contrária aos seus interesses, quando você é intimado de uma decisão que te traz prejuízo. Eu fui intimado de uma decisão que me traz prejuízo, 8 dias úteis para interpor o recurso. Essa é a primeira oportunidade. Só que eu não quis interpor o recurso nesta primeira oportunidade, porque a decisão não estava tão ruim para mim, não. Pensa aqui o seguinte, qual foi o pedido do Bruno? 100 mil reais. Quanto que foi a condenação da sentença? Quanto que o Bruno conseguiu? 80 mil.
Tá perfeito? Perfeito não tá. Perfeito se eu tivesse recebido os 100. Mas também não tá tão ruim assim. Daquela situação que você quer matar o juiz. Não. Ó, dos 100 mil, 80 mil não tá perfeito, mas não tá ruim também não. Bruno, você vai recorrer? Ah, não vou não. Não vou não. Vai que a outra parte também não recorre, transita em julgado e já começa a execução de 80. Ou vai que a outra parte recorre, erra, o recurso é inadmitido, aí transita em julgado e eu já começo a execução. Não vou recorrer, não. Beleza, ok. Vão passar os 8 dias úteis, o Bruno não vai interpor recurso. Aí ele está ansioso para ver se transitou em julgado ou não. Ele, putz, não transitou em julgado. A outra parte interpôs o recurso dela. Então aqui está a sentença. O Bruno não interpôs recurso, mas o João interpôs o RO. Aí eu falei, pô, não deu certo, não transitou em julgado, ok, beleza. Então o processo vai para o tribunal. Como o João interpôs o RO, eu vou ser intimado para apresentar o quê? Contra-razões. Aí no prazo de contra-razões que eu lembro do recurso adesivo. Ah, rapaz, já que esse processo vai para o tribunal, eu vou agora apresentar um recurso ordinário adesivo no prazo de contra-razões. É uma segunda chance? É. Eu não quis interpor o recurso na primeira oportunidade, vou interpor agora. O meu RO vai ser adesivo. Ele vai caminhar junto com o RO do João. Só que o que acontece? Se o RO do João for inadmitido, o meu cai junto. Ele é adesivo, ele é subordinado, ele está colado. É igual quando a gente pega carona. Se o carro quebrar, fica o motorista a pé e a gente fica a pé também. Aqui é a mesma coisa. O meu adesivo vai pegar carona no recurso que a gente chama de principal do João. Se o recurso principal do João for inadmitido, o meu vai junto também. Se o João desistir do recurso dele, o meu cai também. Ok? Essa que é a ideia. Então, pela súmula 283, o recurso adesivo, primeiro, ele é compatível. Nós matamos ali a questão porque falava em compatibilidade. Então, ele é compatível com o processo do trabalho. Ele vai ser interposto no recurso ordinário, no recurso de revista, no agravo de petição e no recurso de embargos ao TST. Ali na súmula está falando embargos, não é embargos de declaração, é embargos ao TST. Em que prazo? Anota aí, no prazo de contra-razões. No prazo de contra-razões. E, por fim, a matéria do adesivo pode ser diferente da matéria do principal. Então, a matéria pode ser diferente da matéria do principal. Essas são as informações, o resumo da súmula 283. Qualquer questão que traga recurso adesivo, você responde com essa tela aqui. Compatível. Em relação aos recursos, RO, recurso de revista, agravo de petição, embargos ao TST, o que a banca adora fazer? Tira agravo de petição e bota agravo de instrumento. Não, é agravo de petição. Aqui é decoreba mesmo, tá? Eles vão colocar o agravo de instrumento no meio ali para tentar te derrubar, mas obviamente não conseguiram, tá bom? Bora aqui, ó, mais uma questão 12, foi uma questão também um pouquinho mais difícil, porque fala de ação de cumprimento, né? Não cai sempre. Aqui, ó, considerando o entendimento através de súmulas e OJs em relação à ação de cumprimento. A ação de cumprimento está atrelada aqui ou sentença normativa, ou então acordo, ou convenção coletiva. Está lá no 872 da CLT. Só para a gente entender aqui o cabimento, a utilização da ação de cumprimento. O que acontece? Deixa eu passar aqui para em branco, depois a gente
retorna. O que aconteceu? O sindicato da minha categoria profissional foi lá e instaurou um dissídio coletivo perante o TRT, pedindo reajuste salarial. Então, os sindicatos, os empregadores não conseguiram chegar a um consenso na negociação, travou tudo, começou a ter ameaça de greve. O sindicato, qualquer um dos dois, foi lá, dissídio coletivo perante o TRT para fixar reajuste salarial. O TRT foi lá e, julgando o dissídio coletivo, proferiu uma sentença normativa, falando o seguinte: os membros da categoria têm direito a 7% de reajuste. Então, os empregadores devem reajustar o salário dos empregados em 7%. Beleza, o que acontece aqui, pessoal? A gente não teve uma condenação. Esta sentença normativa não tem natureza condenatória. Ela tem uma natureza constitutiva. Ela criou o direito do Bruno, de todos aqueles que fazem parte da categoria, receberem um reajuste de 7%. Beleza? Então, não é condenatória, é constitutiva. Criou-se o direito. O empregador do Bruno não reajustou o meu salário. Não reajustou. Então, estou recebendo menos 7%. Pô, como é que nós vamos fazer cumprir essa decisão? Cuidado para você não falar em execução. Vamos executar. Não. Por que eu frisei que a sentença normativa não tem natureza condenatória? Para a gente falar que não caberia execução. Se não houve condenação, não cabe execução. Tá, como é que eu vou fazer, então, valer receber os 7%? Eu vou pegar essa sentença normativa e ela vai ser objeto da ação de cumprimento. A ação de cumprimento, peraí que ficou parecendo cumprimento aqui. A ação de cumprimento, ela vai servir para quê? Para buscar ao final a condenação ao pagamento dos não sei quantos reais ou não sei quantos R$1.000 devidos em decorrência do não reajuste. Então, na sentença normativa, no dissídio coletivo, criou-se o direito. Na ação de cumprimento, a gente vai criar a condenação ao pagamento daquele direito. Ok? Para isso que serve a ação de cumprimento. Em vez de sentença normativa, poderia ser acordo ou convenção coletiva também. Não está cumprindo o acordo, não está cumprindo a convenção coletiva, eu entro com a ação de cumprimento para conseguir a condenação. Perfeito? Vamos lá retornar. Então, a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 assertivas. Então, temos aqui 5 assertivas e depois a gente tem que ver o que está correto aqui. Então, o que estaria correto nesse ponto. Então, volta para lá. A coisa julgada, produzida na ação de cumprimento, é típica, sendo que modificada a sentença normativa pelo TST, com a consequente extinção do processo, todas as ações individuais deixam de existir. Não. Se foi modificada a sentença normativa, não é automaticamente que a gente vai extinguir sem resolução do mérito. Não. Então, errado. Depois, é dispensável o trânsito julgado da sentença, perfeito. Súmula 246 do TST. Então, essa está certo, errada, certo. 3. A legitimidade do sindicato para propor ações de cumprimento restringe-se à sentença normativa não se estendendo a acordo ou convenção coletiva, errado. Acabei de falar que a ação de cumprimento serve tanto para sentença normativa quanto para acordo e convenção coletiva. Quem firmou o acordo ou a convenção coletiva? O sindicato. Então é óbvio que ele tem legitimidade também para acordos e convenções
coletivas. O sindicato vai ajuizar uma ação de cumprimento da sentença normativa e vai ajuizar uma ação de cumprimento do acordo coletivo, da convenção coletiva. Aqui a gente pode colocar a súmula 286 do TST, que vai falar de acordo e convenção coletiva. Depois, a 4, prazo de prescrição em relação à ação de cumprimento da decisão flui da data da última decisão? Não, aqui é do trânsito em julgado, súmula 350 do TST. A gente não precisa do trânsito em julgado, mas com o trânsito em julgado começa a fluir o prazo de prescrição. Então, errado também. E vamos aqui para a 5ª. Essa é uma questão um pouco mais difícil também, reconheço por causa do tema. Falta interesse de agir para ação individual, singular ou plurima quando o direito já foi reconhecido através de decisão normativa, cabendo ação de cumprimento. Ok, perfeito. Falta interesse de agir. Não existe interesse de agir para ajuizar uma ação se já houve o reconhecimento do direito na decisão normativa. Ou seja, a decisão lá, a sentença normativa, já fixou o reajuste de 7%. Não cabe ao Bruno ajuizar uma ação individual para fixar ou para pedir a fixação do reajuste. Você não tem interesse em ajuizar uma ação porque o direito já foi reconhecido. Se ele não está sendo cumprido, ação de cumprimento. Então, realmente, você não pode ajuizar uma ação individual para pedir o reconhecimento de um direito que já foi reconhecido, que já foi criado. Você tem que efetivá-lo agora. E para efetivar é através da ação de cumprimento. Então, 2 e 5, letra C, de cachorro. Ok? Passamos aqui para a 13, nós vamos falar sobre custas no processo do trabalho. São 14 questões, então as últimas 2 aqui vão falar um pouco mais sobre custas depois na nossa teoria. Então, sobre as custas no processo do trabalho, o TST adota entendimentos pacificados em súmulas e OJs, entre as quais as de que. Qual é a nossa resposta aqui? Já inclusive respondi numa outra questão, que é quando eu falei da OJ 140 da SDI1 do TST. Quando eu falei dessa súmula, dessa OJ, melhor dizendo aqui, qual é a ideia que nós temos aqui, meus amigos? Sendo insuficiente, temos aqui, sendo insuficiente, em caso de recolhimento, insuficiente de custas ou do depósito, somente haverá deserção do recurso se concedido o prazo de 5 dias o requerente não complementar aqui, comprovar o valor devido. Então, não existe aqui uma deserção automática, nada disso. Então, a gente não tem uma deserção aqui automática. Se você fez o pagamento de custas ou do depósito a menor, que seria o recolhimento insuficiente, tem que te intimar para complementar em 5 dias. Complementou, ótimo. Não complementou, vai ter deserção, porque falta o preparo, ok? E cuidado, veja que essa complementação, aqui a banca falou, a complementação pode ser de custas ou de depósito recursal. Ok? Depois, letra A. Nas ações plurimas, as custas são individualizadas, considerando o crédito de cada um dos leads consortes. Não, a gente tem aqui o valor total. A gente vai ter aqui o valor total. Vamos colocar aqui a súmula do TST. Deixa eu só colocar aqui qual é a súmula 36. Então, o valor total, súmula 36 do TST. B, será deserto o recurso da massa falida por falta de pagamento de custas. Massa falida não faz
o preparo, não paga as custas, não paga o depósito. C, não será deserto o recurso da empresa em liquidação pela falta de pagamento de custas. Errado, liquidação extrajudicial, eu até falei isso em outra oportunidade, é a súmula 86 do TST. Então, deixa eu colocar aqui, ó, a B e a C a gente responde com a súmula 86 do TST. Cuidado para você não ler liquidação extrajudicial e lembrar de recuperação judicial. Não. Súmula 86 vai falar de liquidação extrajudicial. Se a gente pegar a redação da súmula, não ocorre deserção do recurso da massa falida pela falta de pagamento de custos ou do depósito. Só que esse privilégio não se aplica às empresas de liquidação extrajudicial. Massa falida não paga custos, não paga depósito. Empresa em liquidação extrajudicial paga normalmente, ok? Se fosse recuperação judicial, não faria o pagamento de depósito recursal. Massa falida e recuperação judicial não paga depósito. Liquidação extrajudicial paga. Cuidado com essa súmula 86, é a segunda vez que a gente vê aqui nessa aula. Depois, não é necessário reembolso de custas à parte vencedora. Ó, é necessário sim, súmula 25 do TST. É necessário reembolso de custas à parte vencedora se a parte vencida for pessoa isenta do seu pagamento. Vai ter que reembolsar. A pessoa é isenta, ela não paga, mas ela tem que reembolsar a parte contrária, o que a outra pagou. Então, a série de súmulas aqui e OJs para a gente, a OJ 140, que respondia a assertiva correta. Essa última aqui, 14, última, também é um pouquinho mais pesada, porque trata de rescisória, trata da súmula 100 do TST. A súmula 100 do TST, ela traz aqui uma série de informações. A gente vai pegar aqui, vamos pegar aqui a nossa súmula. Então, ó, vamos pegar aqui a nossa súmula 100, um minutinho. Vamos pegar aqui, súmula 100 do TST, que vai aqui trazer uma série de informações. Então, a súmula é bem grande, que fala de prazo para a ação rescisória. Basicamente, vai falar de prazo, ok? E aí, o que acontece? Vamos lembrar que eu tenho que ajuizar a ação rescisória em até 2 anos a contar do trânsito em julgado da última decisão do processo. Então, 2 anos, prazo de decadência, a contar da última decisão do processo, pode ser de mérito ou processual, fora as outras informações. A gente vai aproveitar aqui, vamos lendo as assertivas, vamos encaixando na súmula 100 do TST. Então, vamos lá, vamos só, considerando, essa também vai ser um pouquinho mais difícil, considerando o entendimento simulado do TST sobre rescisória, considere as seguintes assertivas. Então, temos 1, 2 e 3, 4 e 5, depois a gente quer saber o que está correto aqui. Então, qual que seria correto com base na súmula 100? Então, ó, 1, vamos colocar aqui. Não ofende o princípio do duplo grau de jurisdição a decisão do TST, que após afastar a decadência em sede de recurso ordinário, aprecia desde logo a lide em relação às questões de fato e de direito, desde que a causa esteja em condições de imediato julgamento. Aqui o entendimento é que ofende o princípio do duplo grau. Afastou a decadência, não pode julgar desde logo as questões de fato e de direito, porque questão de fato pode demandar a produção de prova, que vai ser realizada pelo primeiro grau de jurisdição. Então, ofende o duplo grau, entendimento aqui do TST. Então, essa aqui já está errada. A 2, a simples interposição de recurso protrai o termo inicial do prazo
decadencial. Protrair significa adiar, prolongar. Então, a simples interposição do recurso prolonga o termo inicial do prazo decadencial? Não. A simples interposição não. Ele tem que ser o quê? Admitido para prolongar, adiar o termo inicial do prazo decadencial de 2 anos. Não é simplesmente interpor, tem que haver a admissão, passar no juízo de admissibilidade para ser julgado no mérito. Depois, prazo, vamos lá. O prazo para o ajuizamento da rescisão da ação rescisória é decadencial, ok, sendo corridos e não se suspendendo nas férias, feriados, fim de semana, em dia que não houver expediente forense. O que acontece? A súmula 100, ela fala aqui que ele vai, se ele cair no dia que não tem expediente forense, ele vai ser prorrogado. Está na súmula 100 do TST. Se ele cair no dia que não tem expediente forense, ele é prorrogado. Então, aqui, também errado. Então, erro aqui também dá 3. E vamos aqui, 4. O termo conciliatório tem força de decisão irrecorrível e transita em julgado na data da sua homologação. Aqui, ok, perfeito. Súmula 100 também, termo de conciliação é irrecorrível. O que significa? Essa aqui é até mais simples. Termo de conciliação, acordo. Fizemos um acordo, o juiz homologou o acordo, proferiu sentença, decisão irrecorrível para a gente. Transita em julgado na data da homologação. Homologou hoje, transitou em julgado hoje, tanto que nós não podemos recorrer, não podemos fazer nada. Se tiver algum vício, a gente vai ajuizar a ação rescisória nos termos da súmula 259, começando a contagem do prazo a partir dessa homologação. Então está correto, decisão irrecorrível e transita em julgado de imediato. E a 5, na hipótese de colusão das partes, conchavo entre as partes, o prazo decadencial somente começa a fluir para o MP, que não interveio no processo, a partir do momento em que teve ciência da fraude. Também correto. A colusão é o conluio entre as partes, o esquema entre as partes, que é uma das hipóteses de ajuizamento da ação rescisória. E o Ministério Público é um dos legitimados. Se teve aquele esquema, aquela sacanagem, aquela colusão entre as partes, o Ministério Público pode ajuizar a ação rescisória. Mas se ele não participou do processo, o prazo de 2 anos para ele só vai começar a contar a partir do momento que ele teve ciência da fraude. Alguém denunciou, ele teve ciência da fraude, começa a contar os 2 anos. Não faria sentido a gente contar a partir do trânsito julgado da decisão, porque o MP não participou do processo, ele não teve ciência, ele nem sabe que aquele processo existe. Por isso, essa contagem especial aqui. Então, ficou o quê? 5, 4 e 5. Letra C, 4 e 5, as nossas questões. Essa foi uma questão um pouco mais difícil, realmente, e foi aqui a nossa última questão.